Agora nós vamos ver a conclusão da síntese do resumo de hipertensão arterial secundária, insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas. A hipertensão arterial secundária, a etiologia, é uma outra condição e é necessário investigar as causas secundárias que estão levando à hipertensão arterial secundária. Por exemplo, a doença de Cushing, pode estar relacionado. Então, existem vários processos que podem induzir uma hipertensão arterial secundária. O início é súbito, antes dos 30 anos ou após os 55 anos, Existe uma resistência aos tratamentos, mesmo usando 3 diferentes fármacos, de famílias diferentes, de classes diferentes. Pressão arterial vai estar aumentada, uma pessoa hipertensa. E é importante rastrear de que maneira? Primeiro, a adesão e a técnica, ou seja, analisar se o paciente ele está de fato usando a medicação que foi prescrita, se houve adesão ao tratamento que for passado. E 2, analisar a técnica da aferição de pressão, ou seja, será que a aferição de pressão de fato está correta? Então você vai utilizar também o mapa aqui, legal, show demais. Buscar, diminuir o sódio da alimentação desse paciente, dessa paciente. Tratar a apneia, lembra que a apneia está correlacionada com o aumento com a hipertensão arterial sistêmica? Pois é. E revisar os fármacos que estão sendo utilizados. Falar sobre revisar os fármacos, nós temos aí a 4ª linha que vai ser utilizada, a espirolactona. Agora, é importante fazer os exames obrigatórios, tanto para a hipertensão arterial secundária quanto a anteriormente comentada. Então, os exames obrigatórios são hemograma, glicemia de jejum, glicemia glicada, vai analisar aí o perfil lipídico, creatinina sérica, TFG, potássio sérico, sódio sérico, ácido úrico, urina, albuminúria, eletrocardiograma, que fazem parte dos exames obrigatórios. Bem aqui em cima você tem mais ou menos ali do eletrocardiograma as ondas, onda P, onda QRS, aqui você tem a onda T, tá certo? É o que você vai enxergar lá no eletrocardiograma. Beleza, vamos falar sobre insuficiência cardíaca, então um baita de um resumo também. A insuficiência cardíaca é basicamente a incapacidade do coração de bombear sangue de maneira adequada. Então isso é insuficiência cardíaca. A etiologia está relacionada aí com algum tipo de aumento de pressão arterial, uma hipertensão. Pode estar relacionado com doença arterial coronariana, pode, a DAC, doença arterial coronariana, alguma outra cardiopatia que vai causar uma isquemia. Então, são esses um dos motivos pelos quais pode-se iniciar uma insuficiência cardíaca. Então, essas são as etiologias. As manifestações clínicas, elas vão se apresentar em dispneia, a esforços, a tosses noturnas, ausculta pulmonar com estretores, certo? Estertores, melhor dizendo. Eletrocardiograma é muito importante para analisar o ritmo cardíaco, os sinais de sobrecarga, se existe alguma sequela de algum infarto, de alguma doença que pode facilitar esse cenário e desenvolver uma insuficiência cardíaca, aí sim. A ECA, na insuficiência cardíaca, ela chega lá no coração,
diminui o débito cardíaco, né? O rim, nós sabemos que libera renina, ou melhor, como que a ECA vai atuar, né, na insuficiência cardíaca. Lembra que o rim vai liberar renina mediante a diminuição do débito cardíaco? Pois é, nós teremos a angiotensina 1, por meio desse processo, que eu não vou entrar no mérito do sistema, renina, angiotensina, aldosterona, mas o que é importante para nós? Depois de angiotensina 1, nós temos a angiotensina 2, que está relacionado aqui com o ECA, né? E por causa disso você tem um aumento da pressão arterial, um aumento do volume circulante e um aumento também da sobrecarga do coração, que pode evoluir futuramente para insuficiência cardíaca. Então a ECA está relacionado a isso, né? Esse processo aí do sistema renina-angiotensina, nós estamos cansados de ouvir, eu estou cansado de falar. Sobre o tratamento, né? Olha aí, ECA e BRA, que vão atuar aonde? No ECA, certo? Que impede a formação aí do angiotensina 2, que nós sabemos que vai degradar a braticnina também, que ele está relacionado também àquela remodelação. Eu coloquei aqui, ó, nós vamos diminuir a vasoconstrição utilizando o IECA ou BRA, vai diminuir a aldosterona, ou seja, o sistema renina-angiotensina vai diminuir, a pressão arterial vai diminuir esse remodelamento que é causado pela angiotensina 2, esse remodelamento cardíaco, que vai criar um cenário favorável de sobrecarga para o coração, de insuficiência cardíaca, né? E dois remédios importantes aqui é o succubitril e o valsartana. Então, succubitril e valsartana. Vamos utilizar também beta-bloqueadores, antagonista da aldosterona, diuréticos e o famoso ISGLT na insuficiência cardíaca. Claro que existe débito cardíaco, várias questões que não estão comentadas aqui, que está muito superficial mesmo. Como eu disse, é a síntese do resumo, da conclusão. Agora, falando sobre arritmias cardíacas, né, que é a falta de ritmo nos batimentos cardíacos, é bem simples, nós vamos precisar lembrar, né, do que é fibrilação atrial, né, que está relacionada justamente com as arritmias cardíacas. Um primeiro ponto aqui é sobre essa distância de um R a outro R. Aí você fala, que raios de R é esse? Lembra dessas ondinhas aqui, ó? Onda QRS? Pois é, não tem um R aqui em cima? Isso daqui vai se repetir milhões de vezes, né? Entre aspas. Várias vezes a cada batimento. Então, você vai ter um R aqui, vai ter outro QRS aqui, uma onda P aqui, outra onda P aqui. E eles eles fazem a distância de um pico R até outro pico R. E se a frequência for maior que 100, é taquicardia. Se a frequência for menor que 60, entre esses picos de R, é bradicardia, tá bom? E no nosso caso aqui, nós vamos fazer um eletrocardiograma para identificar a fibrilação atrial, que está relacionado com a arritmia cardíaca. E qual é a foto que eu preciso lembrar de um eletrocardiograma com fibrilação atrial? Vai ser um eletrocardiograma que vai indicar frequência cardíaca de 110 a 180 batimentos por minuto. Vai apresentar irregularidades do intervalo RR. Vai ter ausência, olha, apresentará ou fará parte desse quadro clínico, desse eletrocardiograma, ausência da onda P, e o QRS vai continuar estreito, que é o fisiológico, né? Mas a ausência de onda P eu acho que é um ponto que vale a pena lembrar. Então, quem são os indivíduos que possuem os fatores de risco
para toda essa querela aí. Então, idoso com diabetes, né? Dor torácica. Então, esse tipo de coisas são fatores de risco para desenvolver arritmias, né? Então, o idoso ali com diabetes, um idoso mais de 65 anos, pressão arterial alta, já possui uma doença isquêmica do coração, hipertiroidismo, doença valvar 1, estenose, já possui alguma cardiopatia, né? Como a diabetes. Agora, existem alguns tipos de sinais que podem indicar que são cardíacos ou não. Por exemplo, uma dor torácica cardíaca. Você vai sentir uma dor em aperto que vai irradiar para o braço, mas tem baixa duração, né? Agora, um idoso com diabetes mellitus e sente dores atípicas, pode ser cardíaco. Pode ser, mas não é certeza. Agora, o que não é cardíaco? Você sente uma dor que melhora com uma determinada posição. Então, tem um decúbito preferencial, vamos dizer assim. Trocou de posição ali, essa pessoa não está sentindo mais aquela dor. Com certeza não é cardíaco, né? Então, beleza. Outros pontos a se considerarem, né? Existem múltiplos focos. O mecanismo das arritmias cardíacas está relacionado aos múltiplos focos desorganizados nos átrios, que vão gerar contrações atriais caóticas. Ponto. Isso vai gerar vertigem, palpitação, pré-síncope e síncope, que é o desmaio, ansiedade, fadiga, intolerância aos esforços, né? Vai causar vários problemas essa arritmia cardíaca. E eu nunca cheguei a ter uma arritmia cardíaca, mas essa questão da ansiedade aí, dessa dificuldade mental que você vai ter ali no momento, essa palpitação, essa vertigem, são muito característicos, né? Beleza, qual é o tratamento? Então, na fibrilação atrial, se ela estiver instável, é cardioversão. Dá um choque nele, cardioversão elétrica. Agora, se for uma fibrilação arterial estável, então agora tem uns detalhes. O ritmo sinusal, imagina, num jovem saudável, para você controlar esse ritmo, nós vamos ter dois critérios de tempo, mais que 24 horas, menos que 24 horas, beleza? Agora, para só controlar aqui a frequência, um beta-bloqueador e um anticoagulante já vai colaborar aqui para resolver. Mas vamos lá. Mais de 24 horas, anticoagulante, certo? Anticoagulante, mais de 24 horas. Menos de 24 horas, um cardioversor elétrico ou amiodarona. Vou colocar grande aqui, ó. Amiodarona, certo? Que é a nossa cardioversão farmacológica. Então, quando você sente uma dor no coração por insuficiência cardíaca, a questão é que existe aí uma angina, né? Uma má perfusão da coronária, na verdade. Ou seja, o sangue ele chega, mas como a coronária está doente, olha tanto de questões aí, esse indivíduo vai sentir dor.